Olá pessoal, cheguei essa semana de uma viagem para Redmond, onde toda a equipe se reuniu lá para um chamado offsite. Foi bem legal, porque tinha muita gente que eu não conhecia, né, pessoalmente. Na verdade, nenhum dos meus directs, né, as pessoas que reportam para mim, eu conhecia fisicamente. Eu vinha trabalhando com eles já há anos, online, não conhecia pessoalmente. Então foi bem interessante essa semana de conhecer essas pessoas e também alguns treinamentos de gerente e outras atividades. Durante algumas conversas, a gente estava falando sobre o estilo de trabalho, estilo de liderança e tudo. E alguém me mostrou uma reportagem do Jensen Huang, que é o CEO e um dos fundadores da NVIDIA. E eu fui atrás dessa reportagem para entender um pouco o que é que ele tinha falado, né? Então vou colocar aqui para vocês essa reportagem. Vou dar um clique aqui e eu vou parar para falar sobre isso. Back at NVIDIA's headquarters in Santa Clara, we saw he can be intense. Well, let me tell you what some of the people who you work with said about you. Demanding, perfectionist, not easy to work for. All that sound right? Perfectly, yeah. It should be like that. If you want to do extraordinary things, it shouldn't be easy. O entrevistador falou, né, que algumas pessoas que reportam para ele disseram que ele não é uma pessoa fácil de trabalhar, uma pessoa que demanda bastante, perfeccionista. E aí o repórter perguntou: isso aí realmente sounds right? Ou seja, é isso mesmo que o pessoal pensa de você? Isso é verdade? E ele falou assim: absolutamente verdade. Absolutamente verdade. E tem que ser assim. Para você fazer coisas extraordinárias, você tem que se comportar dessa forma. E isso, se você olhar, refletir um pouco sobre as origens do Jensen, como é que ele começou a NVIDIA, é extraordinário. Então, nessa própria reportagem fala dele tomando café nesse mesmo local que ainda existe, a mesa com a qual ele e o cofundador da NVIDIA tiveram a visão de criar a NVIDIA. E olha, pessoal, eu sei que no mundo de hoje existe bastante pessoas que não se dão muito bem com esse estilo de trabalho, né? Porque acham que, né, a questão dos sentimentos, a pessoa foi bruta comigo, mas nós temos que entender que não é questão de ser bruta, não é questão de ser ríspida, é uma questão de você ter a sua barra de qualidade ser alta e você demandar que as pessoas que estão com você também levantem a barra. Eu lembro de ter um treinador de futebol de salão, que eu era goleiro de futebol de salão na época da escola, era bolsista de futebol de salão, porque na realidade naquela época para você estudar em escola, para mim estudar em escola particular, eu tinha que ter bolsa, porque eu não tinha condição de pagar, né? Então eu era atleta da seleção. E o treinador, cara, ele hoje em dia é que eu vejo muita coisa que ele ensinou naquela época que me serve hoje, né? Porque ele exigia demasiadamente de mim. Eu era goleiro reserva e ele eu notava que ele me puxava porque ele achava que eu tinha condição de ser goleiro titular. Só que para mim ser titular eu tinha que me provar a cada treino. E ele puxava mesmo. Puxava ao ponto de, entendeu? Na época eu achava que ele estava me humilhando, mas não estava me humilhando, porque minha cabeça ainda não era bem formada, né? Um jovem de 14, 15 anos não tinha ainda entendimento. Faltou um pouco de tato para ele? Faltou, mas hoje em dia eu entendo que ele estava me puxando para isso. Eu lembro que uma vez ele me colocou numa partida e eu estava fechando o gol, estava tipo 1-1, e eu tomei um gol vacilo demais. Não foi um frango, mas eu estava adiantado quando eu não deveria estar e levei um gol de cobertura, de que em futebol de salão não é para você tomar gol de cobertura. E ele imediatamente ele deu um grito: Yuri, sai! Sabe, um negócio aqui que me marcou até hoje, eu ainda lembro daquelas palavras: Yuri, sai! E me substituiu na hora.
Depois eu voltei para ser titular e tudo, mas assim, foram lições pesadas que ele me ensinou. Mas o ponto é o seguinte, às vezes a gente tenta, a gente não consegue interpretar bem esses sinais fortes. E o que o Jensen fala é que ele é bem demand nesse sentido. A entrevista continua e ele fala justamente que ele prioriza uma barra alta de qualidade. Claro que ele não vai priorizar, que ele não vai tratar todos os directs, né, todas as pessoas que reportam para ele da mesma forma, porque tem níveis diferentes. Então, se você é um cara já senior, você é um cara que já existe uma expectativa do seu comportamento, existe uma expectativa de como você vai dirigir os projetos, então ele vai cobrar de você. Você não pode pisar na bola, entendeu? Então, à medida que você vai crescendo, a expectativa vai aumentando e, claro, vão te exigir nesse patamar. Isso serve para tudo, né? Para todo tipo de trabalho. Na cibersegurança, então, onde você não pode falhar, digamos assim, né? Porque você está lidando com riscos, você está lidando com operações que são críticas. Então você tem que ser a pessoa que puxa mais o seu próprio nível de qualidade. Então o ponto desse vídeo, que vai ser um vídeo breve, é justamente falar que você tem que aprender a receber esse tipo de ensinamento, não com o mindset de se vitimizar e falar assim, poxa, essa pessoa pegou muito pesado comigo, eu não consigo mais nem me mexer aqui, tô me tremendo todinho porque eu levei esse grito. Não, para com isso. Vamos ter um raciocínio emocional mais forte nesse sentido. Primeiro de tudo, você tem que não levar as coisas tão para o lado pessoal. E isso é uma das coisas que eu aprendi bastante trabalhando anos e anos, há mais de 15 anos, com o pessoal de Israel. Por quê? Porque eles são fervorosos na hora que eles estão discutindo. Eles chegam a um ponto de gritar um com o outro. Eu lembro de estar numa reunião uma vez em Israel e estava todo mundo falando inglês para poder eu entender e tudo mais, só que quando eles começaram, a discussão começou a crescer, né, digamos, do ponto de vista de ficar mais quente, digamos assim, eles alternaram, eles falaram assim, Yuri, só um minutinho, alternaram na mesma hora para hebraico e começaram o bate-boca pesado, que eu achei, que eu até fiquei assim, caraca, os caras estão brigando aqui na minha frente, mas não, era só a intensidade da paixão que aumentou, depois que eles resolveram, parou tudo, todo mundo rindo, ou seja, nada pessoal. Então vocês têm que se adaptar a isso, porque nem todo ambiente, pessoal, que você chegar, vai ser aquele ambiente de falar assim, olha, vamos respeitar aqui o seu estado mental, vamos falar bem adequadamente contigo e tudo mais. Isso não existe em todas as empresas. Tem empresas que estão abraçando mais esse lado, tá certo? Que é uma alternativa. Tem outras empresas que você vai ter esse tipo de tratamento em alguns níveis, mas à medida que você cresce, o tratamento muda também, porque a expectativa muda. A expectativa muda, então você não pode querer crescer dentro da sua carreira e achar que o tratamento que te davam no nível júnior vai ser o mesmo que te davam no nível principal. Por quê? Porque a expectativa em cima de ti vai ser maior. Então é normal que às vezes a discussão seja mais calorosa e que você pode ser que você até se sinta um pouco desafiado mentalmente, emocionalmente, quase que quebrando, mas você tem que ter o que a gente chama de inteligência emocional para saber lidar com isso, com essa pressão, porque eu lhe digo, os que sabem lidar melhor com essa pressão emocional são os que conseguem evoluir mais e chegar a esses cargos maiores, entendeu? Não pode se deixar levar pelo o intuito de que isso aqui o cara tá levado para o lado pessoal. É isso que eu estou querendo dizer. Estou tentando traduzir aqui de inglês para português, está ficando confuso, mas levar para o lado pessoal. Então, essa é a minha dica de hoje. Assistam esse vídeo aí, eu vou colocar nos comentários aí, entendeu? E eu acho que é importante que vocês comecem a pensar sobre isso. Nem todo ambiente eles vão
nem todo ambiente vai ter esse tipo de tratamento. E muitas vezes esse tratamento é para o seu melhor. Porque se alguém está perdendo tempo te dando uma lição, por mais forte que essa lição seja, essa pessoa está tentando te melhorar. Meu treinador de futebol de salão tenta me melhorar. Quando eu treino com o meu professor de jiu-jitsu, que ele mete o sarrafo e bate em mim, que eu sou totalmente desnorteado, ele tá me melhorando. Depois do treino ele fala: Yuri, você falhou aqui, aqui e acolá. Você deixou de fazer isso. Eu fiz pressão, você cedeu. Tá entendendo? Eu sei que ele tá tentando me melhorar. A lição é dura. Entendeu? É o saldo do treino acabado. Mas a resiliência aumenta a cada treino. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para todos nós, independente da área profissional. Beleza? Grande abraço e até a próxima.